Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos à segunda aula do curso Biologia para o Enem. Esse curso é para ajudá-los a fazer uma boa prova de biologia. Nós ainda vamos continuar com o tema ecologia, que é um tema muito importante, é um tema que cai muito nas provas de vestibulares. E aí a gente quer assim, destrinchar esse tema para vocês não ficarem com nenhuma dúvida e poderem fazer uma ótima prova. Aí nós vamos falar nessa aula, o nosso assunto vai ser as relações alimentares. As relações alimentares, elas são muito importantes em todos os ecossistemas, as comunidades. Por quê? Porque as relações alimentares, elas mantêm o equilíbrio ecológico ou elas causam o desequilíbrio ecológico. Então, nós vamos aprender hoje, nós vamos recordar, né, como que acontecem as cadeias alimentares, quais são os indivíduos, que lugar que eles ocupam, por que eles ocupam aquele lugar, as teias alimentares, qual que é a diferença de cadeia e teia, é a mesma coisa, fluxo de energia, qual que é a direção do fluxo de energia, essa energia ela é sempre constante, ela muda, como que fica em cada nível da cadeia. E aí depois também nós vamos falar sobre as pirâmides alimentares, que é gráfico, né, que é uma coisa que sempre vai cair no Enem, né, como que elas aparecem nas provas e sobre o desequilíbrio ecológico. O primeiro assunto, o primeiro item que a gente vai falar é sobre os seres autótrofos e heterótrofos. Qual que é a diferença desses seres? Né? Qual que é a importância deles? A gente vai começar com os autótrofos, auto, próprio, né? E trófos, alimentos. Então, eles produzem o seu próprio alimento. Hétero, outro, trófos, alimentos. Então, eles têm o alimento de um outro organismo. A diferença, um é capaz de produzir a sua própria matéria orgânica, o outro tem que se alimentar dos outros seres para conseguir a matéria orgânica, certo? Aí, quais são os seres autótrofos, né? Os que produzem seu próprio alimento. São seres, nós temos dois tipos na natureza, os fotossintetizantes e os quimiosintetizantes. Agora nós vamos falar dos fotossintetizantes. Quem são eles? Eles são os seres que fazem a fotossíntese, que realiza a fotossíntese, que pega energia solar e transforma em energia química. Como as plantas, né? Todas as plantas fazem fotossíntese. Então, elas transformam a energia solar em energia química. As algas que vivem no mar, elas transformam também a energia solar em energia química. As bactérias, quais bactérias que fazem fotossíntese? As bactérias quimiosintetizantes, certo? Essas bactérias, bactérias quimiosintetizantes, desculpa, gente, as bactérias, as cianobactérias. E falando em quimiosintetizante, o que é uma quimiossíntese? Quimiossíntese é quando um organismo produz energia através da oxidação de compostos inorgânicos, né? Como o sulfeto de hidrogênio, a amônia e os sais de ferro. Eles utilizam esses compostos, eles oxidam e transformam em compostos orgânicos para obter energia através desses compostos. Então, a gente vai falar sobre eles. Quem são eles? As bactérias. Essa aqui é a foto de uma bactéria nitrificante, né? Que transforma a amônia, né, em composto orgânico. Que seres que fazem a quimiossíntese? Quais são esses seres, né? São as arcas e as bactérias.
Quem são as arcas? As arcas não são bactérias? Não, as arcas é um grupo separado, é um grupo diferente das bactérias. Porque os cientistas detectaram que as arcas elas têm o RNA muito próximo dos eucariontes e as bactérias são procariontes, apesar das arcas serem procariontes. Então, por isso que existe essa diferença entre arcas e bactérias. São seres procariontes que realizam fermentação, certo? Essas são as arcas, mas elas são quimiosintetizantes, elas utilizam substância inorgânica e para fazer a sua substância orgânica elas utilizam aqui, na verdade, as arcas elas são encontradas nas fendas abissais do fundo do mar e elas conseguem, principalmente o sulfeto, né? Elas transformam o sulfeto de hidrogênio em composto orgânico. E das bactérias nós temos três grupos dessas bactérias. Né? As bactérias, as sulfobactérias, que transformam o sulfeto de hidrogênio composto orgânico, a nitrobactérias que estão no solo, né, que são muito importantes para as lavouras, e as ferrobactérias que a gente se encontra em meio aquoso, né, que estão presente em material enferrujado, né, onde tem ferro e ferrugem. São elas que transformam essa parte aí. E as sulfobactérias, elas estão presentes no fundo do mar também, como eu disse, né? Elas transformam sulfeto de hidrogênio em composto orgânico, certo? Aqui. Elas estão nas fontes termais submarinas. Fendas vulcânicas também. Então, aí, o que a gente vai dar uma revisada aqui? Aqui a gente vai revisar a hipótese autotrófica. O que é essa hipótese? É a hipótese de que o primeiro ser vivo que apareceu no planeta é um ser autótrofo. E aí isso foi corroborado com a descoberta de árqueas nas fendas abissais, certo? Lá no fundo do mar, as fendas vulcânicas, eles encontraram essas bactérias que são quimiosintetizantes. Então, corroborou a hipótese, porque naquela época esse meio era um meio muito parecido com o meio que existia no planeta, porque quando apareceram essas bactérias, esses seres, não existia muito oxigênio na atmosfera, então era impossível o primeiro ser vivo ser um ser fotossintetizante. Por isso essa hipótese, que o primeiro ser vivo foi um ser autótrofo quimiosintetizante. Depois os seres evoluíram e começaram a fazer fermentação. Eles eram heterótrofos. Aí depois da fermentação, com a liberação de muito oxigênio na atmosfera, começou os seres a fazer a fotossíntese. São os seres autótrofos, certo? A hipótese foi consolidada pela descoberta de vidas em fontes termais submarinas, que foram as árqueas. Então aqui nós temos aí agora a gente já vai ver os seres que não fazem a própria energia, não conseguem produzir a própria energia, são seres heterótrofos, né? Como a gente já falou, hétero, outro, trófos, alimentos, então eles precisam de um outro ser para se alimentar. São os protozoários, os fungos e os animais, todos os animais, porque nenhum animal faz fotossíntese. E aqui a gente vai ver
uma cadeia alimentar, certo? A cadeia alimentar, ela é composta principalmente pelo produtor, consumidor e o decompositor, né? Aqui a gente tem um exemplo dela, certo? Isso é uma forma de representar como que se dá essa relação alimentar, né? Aqui a gente está vendo que os seres autótrofos fotossintetizantes produzem, né, a energia, produzem o alimento. Aí um herbívoro, que é o consumidor primário, se alimenta dessa planta. Depois o consumidor secundário, que seria um animal carnívoro, que come o herbívoro, se alimenta do animal. O consumidor terciário, um carnívoro, se alimenta de outro carnívoro ou de um herbívoro. Consumidor final, que seria a águia, o gavião, ele come a cobra e ele não tem depois, a maioria das cadeias, as teias, elas não tem muitos elos, porque a energia ela vai se perdendo durante essa cadeia. E aí, como ele não tem um predador, ele vai morrer. Quem vai se alimentar dele são os fungos e as bactérias decompositoras, que vão reciclar a matéria, porque a matéria, como a gente sabe na física, a matéria ela não se perde, ela se transforma, né? Ela vai ser reciclada em outros compostos orgânicos, outros compostos que vão para a natureza, que vão alimentar as plantas, as árvores, né? Então aqui, cadeia trófica. O que quer dizer trófico? Alimento. Então, cadeia alimentar, certo? Aí, como a gente já falou, primeiro lá, a base da cadeia são os produtores. Gente, produtor não muda. Produtor, ele vai ser sempre produtor. Ah, mas e a planta carnívora? A planta carnívora, ela é produtora, porque ela faz fotossíntese. Então, a maior parte da energia dela, ela tira da energia solar, certo? Então, o que acontece? Ela se alimenta de alguns insetos, porque ela nem todo nutriente que ela precisa, ela tira da fotossíntese. Então, ela tem essa capacidade de ter substâncias que ajudam ela a digerir o inseto, para ela conseguir, ela é capaz de tirar dali os nutrientes que ela precisa, certo? Mas a maior parte da energia dela, do alimento dela, vem da fotossíntese, correto? Então a gente já viu o exemplo de produtor fotossintetizante e quimiosintetizante. A gente já sabe que os fotossintetizantes são os protozoários, as plantas e as algas. Os químios são as arqueias e as bactérias, certo? As bactérias, a gente tem três grupos: as sulfobactérias, as nitrobactérias e as ferrobactérias, certo?